Olá, hoje iremos falar um pouco sobre as propriedades coligativas. Antes, precisamos saber o que são propriedades coligativas. Elas são propriedades das soluções que dependem do número de partículas dispersas e não da natureza das partículas do soluto. Os efeitos dos solutos nas propriedades físicas da água podem ser vistos em algumas situações comuns ou, no mínimo, de fácil compreensão. Por exemplo, como impedir o congelamento da água dos radiadores de carros em lugares muito frios, porque o açúcar acelera a cicatrização de feridas, ou porque adicionamos sal à carne a fim de conservá-la. Os solutos são classificados em iônicos e moleculares. Os solutos iônicos são aqueles que possuem ligações iônicas, como, por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Neste caso, há uma dissociação dos íons e os mesmos ficam dispersos na solução. Já os solutos moleculares possuem ligações covalentes e, neste caso, não há dissociação, mas as moléculas se dispõem isoladamente na solução. Um exemplo de soluto molecular é o açúcar. Basicamente, a ebulioscopia consiste no aumento da temperatura de ebulição, ou mais especificamente, no aumento da variação da temperatura de ebulição devido à presença de partículas de soluto não voláteis. Em nosso experimento, distribuímos igualmente uma certa quantidade de água em duas panelas, sendo que em uma delas acrescentamos 2 colheres de açúcar. Levamos as panelas ao fogo e esperamos ferver. O que podemos perceber é que a panela com água sem açúcar chegou ao ponto de ebulição mais rapidamente que a panela com água com açúcar. Notamos ainda que ao acrescentar açúcar à água em ebulição, o processo é interrompido, pois agora a solução tem um novo ponto de ebulição. Vamos falar agora sobre tonoscopia. Este processo pode ser também chamado de tonometria e consiste no abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente, sendo o soluto o responsável. Vale lembrar que a pressão máxima de vapor ocorre quando as velocidades de condensação e evaporação se tornam iguais e atinge-se um equilíbrio dinâmico. Para demonstrar a tonoscopia, realizamos um experimento. Neste experimento, colocamos em uma xícara um pouco de sal. Logo após, colocamos água quente nas 2 xícaras. Portanto, tivemos uma xícara com água quente pura e água quente pura mais o sal. Logo após, mexemos bem para que não ficasse nenhum grão. Logo após terminarmos de misturar, colocamos um prato em cima de cada xícara. Podemos observar agora que na xícara que tem sal e água, ela não tem vapor. Já na xícara que tem água pura, ela tem vapor. Logo, podemos dizer que o sal, o soluto, ao entrar em contato com a água, que é o solvente, diminui a pressão máxima de vapor. Vamos falar agora sobre a osmose, que é o processo da passagem de solvente da solução menos concentrada para mais concentrada, através de uma membrana semipermeável. A pressão osmótica é a pressão que deve ser exercida sobre a solução a fim de barrar ou dificultar a passagem de solvente. Nesse experimento, nós utilizamos 2 copos. Em um dos copos adicionamos vinagre e no outro água, e logo em seguida mergulhamos um ovo para cada copo.
Em alguns segundos começaram a surgir bolhas ao redor do ovo que estava no vinagre, e depois de alguns minutos o mesmo começou a flutuar. Com esse experimento, podemos concluir que o ovo imerso no vinagre sofre o processo de osmose, pois sua casca formada por carbonato de cálcio reage com o ácido acético presente no vinagre, liberando dióxido de carbono, que é visivelmente perceptível pelas bolhas no frasco. Vamos falar agora sobre crioscopia. Este fenômeno pode ser também chamado de criometria e é a razão pela qual consegue-se evitar o congelamento da água dos radiadores. Nos países muito frios, as pessoas adicionam à água dos radiadores aditivos especiais, que elevam o ponto de ebulição da água e também diminuem o seu ponto de solidificação ou congelamento. E quanto maior for a concentração desse aditivo na água, menor será a temperatura de congelamento. Para demonstrar a crioscopia, realizamos o experimento com 2 recipientes de gelo. Logo após, adicionamos uma pequena quantidade de sal a um dos recipientes, misturamos e deixamos lá por um tempo. Logo após o tempo, observamos que o recipiente que continha sal estava com maior quantidade de água, ou seja, o seu ponto de congelamento tinha diminuído para abaixo de 0 graus. Logo, a água com sal ficaria mais tempo na forma líquida e o gelo, que é a formação sólida da água, ficaria menos tempo na forma sólida, em relação à temperatura ambiente, que era de 27 graus.